começar, Salete. Então, boa noite a todos os catequistas, todos e todas. Hoje nós vamos dar sequência à nossa formação para a instituição do ministério. E hoje o César, juntamente com a Silvana, eles irão partilhar conosco o encontro do Sulão, que aconteceu há 15 dias atrás, em Campo Grande. O Sulão ele vem representar 4 estados, 4 regionais da CNBB. É o Regional Sul 1, do estado de São Paulo, Sul 2, Paraná, 3, Santa Catarina e 4, Rio Grande do Sul, e também o Leste, acho que é o Leste 2, né, César, que também estava participando com vocês, lá em Campo Grande. Então, a cada Sulão, esses encontros acontecem a cada 10 anos. E esses regionais se reúnem para refletir o tema que está sendo proposto pela Ação Evangelizadora do Brasil, no caso da catequese, e ver quais os caminhos que a catequese ela vai ter como orientação futura, né? E lembrando que, como nós estamos vivendo esse tempo do Ano Santo, Jubileu, ele traz esse recorte do catequista como essa pessoa que tem a mistagogia como companheira do seu saber fazer catequese. Então, o César e a Silvana, hoje, eles vão partilhar conosco o querigma, né, o primeiro anúncio, a proclamação de uma mensagem, o ecos do 11º Sulão, que aconteceu há 15 dias atrás, na cidade de Campo Grande. Então, trazendo um pouco todos os 2 últimos encontros que nós tivemos com o padre Gleison, né, que nos apresentou Jesus de uma forma tão amorosa, e é esse Jesus que nós devemos anunciar aos nossos catequizandos. E a semana passada, a irmã Isabel Patuso, que nos apresentou também a Eucaristia como fonte do nosso agir catequético. Então, a gente vai se linkar nesses 2 últimos encontros e ter como referência esse que o César e a Silvana vão passar para nós. Lembrando que a nossa centralidade, ela sempre parte da palavra de Deus, né? E é a palavra de Deus que vai nos ajudar a fazer esse anúncio do querigma aos nossos catequizandos, seja da catequese infantil, da catequese de adultos, a catequese juvenil, catequese batismal. Então, a gente também traz a saudação do padre Paulo Vitor, que não está presente fisicamente conosco, mas está acompanhando da onde está, né? E a gente inicia o nosso encontro de hoje em nome da Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que possamos todos ter um bom encontro de formação, tendo em vista a instituição do Ministério de Catequese. Então, César, é com você e a Silvana. Boa noite a todos. Eu acho que você tem que aumentar um pouco mais o seu som, viu, César? Alô? Oi. Tá melhor, não? Tá baixo?
Agora tá, agora melhorou um pouco. Vamos lá. Boa noite. Eu não sei se a Silvana não estou vendo, mas boa noite a todos. A gente teve, então, um prazer aí de participar do Sulão, esse evento que aconteceu lá em Campo Grande. E nós vamos, então, falar um pouco sobre o querigma. Primeiro, antes de começar o nosso encontro, nós podemos refletir um pouco sobre a palavra. E a palavra que nós vamos refletir é a de Romanos. Então, Carta de São Paulo aos Romanos. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo de 14 a 15. Mas como poderão invocar aqueles que não acreditam? E como poderão acreditar naqueles de quem não ouviram falar? E como poderão ouvir falar se não houver alguém que anuncie? E como anunciarão se não foram enviados? E como está escrito, como são belos os pés dos anunciadores de boas notícias. Mas nem todos obedecerão ao Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. É essa uma lógica do querigma. O que é o querigma? O querigma é uma ação, é um anúncio. Mas como anunciarão aqueles que não creram? E como que vão crer se ainda não ouviram? E como pode ouvir é quem pregue e como pregarão se não forem enviados? Essa é uma tarefa nossa. E é um anúncio, uma apresentação, a proclamação. Sobre o que está falhando, o som? Está falhando, César. Sobretudo, muito. Deixa eu então aqui para outra. Vamos lá, espera aí que a gente vai para outro. Vamos para outro aqui. Oi, som. Melhorou? Agora melhorou. Melhorou? Muito bem. É que eu estava no celular, o som às vezes é ruim mesmo. Melhorou agora. Bom, então, o querigma é isso, gente. É o anúncio, a proclamação. É a apresentação. No nosso caso, a apresentação do Cristo. A apresentação de Jesus Cristo. Então, nós vamos conversar sobre isso. E nós, catequistas, temos essa tarefa de apresentar e de pregar a mensagem do Cristo. Querigma, então, significa proclamar, anunciar. E anunciar o quê? É qualquer coisa? Para nós, não. A gente vai apresentar e anunciar o Cristo. Apresentar é dar a conhecer, é mostrar o Cristo, é anunciar, é dar a notícia, é proclamar. E proclamar com autoridade. Nós temos que proclamar aquilo que a gente vivencia, que sabe. Antes da gente entender esse processo do querigma, não dá para a gente proclamar uma coisa que nós não vivemos, que nós não tivemos experiência. Então, é necessário ter essa experiência, esse contato com Deus. A nossa catequese ela precisa ser uma catequese viva, atraente, motivadora, animada. Para isso, é preciso ter esse contato com o Cristo. É para ter o contato de experiência. Não pode ser qualquer contato. Tem que ser um contato íntimo e de experiência. Um contato de saber do que você está falando. Então, a ideia é pregar com intensidade, com vontade, com desejo, ok? Se vocês não estiverem ouvindo, vocês vão falando aí. Então, o querigma é a proclamação de uma mensagem. E, no nosso caso,
além de ser Jesus Cristo, é a mensagem do Evangelho. É um anúncio, então, feliz, animado, um anúncio com muita vontade de ser anunciado, com muito desejo de ser anunciado. Não dá para sermos anunciadores da palavra tristes, sem graça, sem vida. E como que nós vamos anunciar com vida, com graça, se nós não vivenciarmos isso? Então, a palavra, o contato com Deus, o contato com Cristo, primeiro precisa me transformar como catequista. Se você ainda não se transformou, se nós ainda não nos transformamos, nós somos convidados a fazer isso. Esse é o processo de conversão. O querigma é para a vida toda, apesar de ser o primeiro anúncio. Ele é um anúncio apaixonante, ele é o anúncio inicial, mas é um anúncio para a vida toda. É um anúncio de transformação, é um anúncio de conversão diária. Não dá para nós, como catequista, não renovarmos essa nossa fé transformadora. Tá? Então, o anúncio é o anúncio de salvação, é o anúncio de Cristo. Uma outra questão, a mensagem cristã, então, é de adesão ao segmento. E essa é muito bonito para nós, os símbolos que nós fazemos aí na iniciação à vida cristã, que é o símbolo de adesão, que é adesão à cruz, que é adesão à palavra. Lembra quando nós entregamos a cruz, a palavra, o anúncio que nós fazemos? Isso é muito bonito, isso é muito simbólico. Então, nós precisamos ter a adesão do Cristo. E para ter a adesão do Cristo, precisa ser transformada. Não dá para ser uma fantasia, não dá para ser um teatro. Não pode ser um teatro. Tem que ser algo vivencial. Então, a iniciação à vida cristã, com a característica aí catecumenal, com as inspirações catecumenal, ela vem com esse aspecto de vivência de celebração. Então, a ideia é ter contato com essa pregação apostólica, contato lá do passado, que esse contato foi passando de geração em geração. A igreja teve esse papel muito vivo, né, de passar a tradição, de passar a palavra, e hoje ela chega aqui aos nossos ouvidos, e nós temos que transformar essa palavra em vida, em mudança. Então, o querigma, ele é uma transformação radical. Radical vem da palavra de raiz, total, completa. Não dá para ter uma adesão a Jesus Cristo sem a radicalidade, sem o amor pulsante, sem o amor constante. Por isso que nós precisamos renovar, por isso que, olha a liturgia ajudando a gente aí. Olha a quaresma ajudando a gente. Olha aí o advento ajudando a gente a entrar nesses processos, a mudar constantemente, a ter processos de conversão. Então, a ideia é ter um encontro pessoal com Cristo. Se nossas catequeses, se a nossa atividade não faz com que os nossos catequizandos tenham esse contato pessoal, essa adesão a Cristo, nós estamos falhando. Então, o convite que nós fazemos aí, e a igreja faz com o querigma é: vamos ter o contato pessoal com Cristo? Pessoal, é possível sim um catequista não ter tido contato com Cristo. É possível. Como assim? É aquela coisa tradicional. Eu estou por estar, eu faço por... a transformação de vida, ok? Então, nós somos chamados a fazer esse processo de evangelização. Então, o querigma é esse primeiro anúncio, esse primeiro chamado, e é a ideia de uma vivência viva com Cristo. E lembrando que tudo isso é algo, apesar da gente falar algumas palavras assim, nós temos que ter a adesão a Cristo, nós temos que ter um encontro pessoal, isso é livre. Isso é livre, é uma adesão livre, não é obrigatória. Ninguém coloca uma faca no teu pescoço e fala: adere ao projeto de Cristo.
mas essa adesão se faz pela vivência, essa adesão se faz pelo contato, essa adesão se faz pela experiência. Então, depois vocês façam a leitura aí do material, tá? Esse material é o material do evento, tá, gente? O material na íntegra que eles deixaram lá para a gente. Então, dentro do processo catecumenal, o pré-catecumenato, ou a pré-catequese, ele é o tempo propício para isso, para o anúncio do querigma, porque ele é um tempo de acolhimento, é um tempo de relacionamento, de amizade, de contato. Então, é o tempo de acolher, integrar e encantar. Essa palavra encantar é muito importante para nós. Nós temos que nos encantar pela palavra, nos encantar por Jesus Cristo, nos apaixonarmos por essa proposta. Não dá para ser algo sem essa emoção, sem esse contato, sem essa intimidade. Mas como que a gente faz essa adesão a Cristo, esse seguimento a Cristo? Né? Eu já citei aqui um exemplo que a própria liturgia já nos ajuda a fazer esse processo. Mas é claro que a leitura orante, é claro que a nossa leitura, as nossas orações pessoais, tudo começa por uma adesão pessoal. Claro que nós vamos ter aí um envolvimento comunitário, ele é importante, nós sabemos disso, que a comunidade, a igreja, ela nos ajuda, mas se você estiver envolvido com a comunidade, com a igreja, e você estiver descolado com esse processo, envolvido, eu digo, está lá como um corpo presente e não estiver envolvido, isso cairá por terra, não vai ser eficaz. Quem é que acolhe essa pessoa? O acolhimento é de toda a comunidade, desde a faxineira, desde a pessoa que limpa, desde da equipe de acolhida ao padre, a secretaria, a secretária, o catequista, o agente de pastoral, a freira, todos os membros fazem parte desse processo querigmático. Então, a comunidade, ela tem o dever de anunciar esse querigma, mas não é um dever só da catequese. Não podemos restringir o processo querigmático só para a catequese. A comunidade precisa ser uma comunidade querigmática, proclamadora, evangelizadora. Então, todos precisam evangelizar. E como que nós evangelizamos? Com testemunho, às vezes, com um olhar, gente. A gente pode fazer uma acolhida com um olhar, né? Com um sorriso, e assim por diante, né? Com um contato. Então, a comunidade vai cuidar do outro. Então, a gente precisa, então, se preparar para quê? Para acolher o outro e ter aí uma proposta, apresentar essa proposta de Cristo. E que proposta é essa? Uma proposta esclarecida, celebrada e vivenciada. É o que nós estamos propondo na catequese. É uma proposta clara, simples, apesar de, às vezes, os nomes serem estranhos, né? Querigmático, mistagogo, talvez os nomes não soam muito bem para os nossos ouvidos, mas é uma proposta muito clara de vivência, de celebração, de contato, e é essa vivência, esse contato, esse cuidado com o outro que nós temos que passar para os nossos catequizandos. Passo a palavra para a Silvana. Boa noite, Silvana. Boa noite. A paz de Jesus, amor de Maria. Vocês conseguem me ouvir bem? É que eu estou no celular. Graças a Deus, dá para ouvir bem, então. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Silvânia, sou catequista, sou da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, São Vicente, comunidade Santa Terezinha. E assim como o nosso irmão César fez a colocação, tivemos essa grande alegria de estarmos vivendo o 11º Sulão. E o querigma, eu já começo dizendo, né? O César falou, é uma palavra diferente, pode se estranhar, mas é algo que é a essência para a evangelização
Assim como eu já digo que meu coração se encheu de grande alegria, César, de ouvir você falando sobre o acolhimento, pegando essa sua deixa do acolhimento da comunidade, do acolhimento de cada um que é membro e se faz parte da sua paróquia. Essa grande importância, né, de estarmos ali na nossa comunidade, seja a nossa coordenadora, seja aquela senhorinha que limpa a igreja. Ela já começa a anunciar o querigma com a sua alegria e com o seu testemunho. E, como aqui já vemos a fonte do querigma, que é a palavra de Deus. Pode passar, César, por gentileza. Somos chamados a evangelizar e anunciar o querigma. No Antigo Testamento, o querigma é identificado de duas formas. Vamos passar para a próxima página, César, por gentileza. Onde nós vamos ter aqui uma pequena passagem, onde vai nos levar à reflexão, onde vamos casar tudo aquilo que a igreja nos pede, que a igreja suscite em nossos corações para que possamos anunciar. Salete, minha querida, você gostaria de fazer essa leitura? Posso fazer. Amanhã, quando seu filho lhe perguntar que significam estes testemunhos, estatutos e normas que o nosso Deus Javé ordenou a você, você responderá a seu filho: nós éramos escravos do faraó do Egito. No entanto, Javé, com mão forte, nos tirou do Egito, diante dos nossos olhos. Javé realizou sinais e prodígios, grandes e terríveis, contra o Egito, contra o faraó e toda a sua corte. A nós, porém, ele nos tirou de lá, para nos fazer entrar na terra que, sob juramento, havia prometido dar aos nossos pais. E Javé nos mandou cumprir todos esses estatutos, ter o temor de Javé, o nosso Deus, para o nosso bem, para sempre e para fazer-nos viver até o dia de hoje. Esta será a nossa justiça, cuidar de pôr em prática todos estes mandamentos na presença de Javé, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou. Esta leitura está tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 20 a 25. Credo familiar do povo de Israel. Obrigada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigada. Pode passar, César, por gentileza. A mensagem desse texto é sobre a importância de transmitir a fé, a história de libertação do povo de Israel para gerações futuras. O texto destaca a necessidade. Aqui ele vai estar destacando algumas necessidades. Eu queria só fazer um adendo sobre essa mensagem, a mensagem da libertação do povo. A Bíblia sendo a fonte do querigma, é ela que vem dar a nossa sustentação, ela que sustenta a nossa fé, aonde nós nos alimentamos e levamos esse alimento a todos aqueles que iremos nos encontrar e que Deus confiou a cada um de nós. A mensagem da libertação, eu já venho pensando em cada família que iremos encontrar, em cada família que iremos anunciar, que serão libertadas de diversas escravidões. Pela falta de conhecimento da palavra,
pela falta de conhecimento de estar na presença do Senhor, por não ter tido esse anúncio, por ninguém ter ensinado, por ninguém ter sequer lido um versículo, uma passagem da palavra de Deus na vida dessas famílias. E Deus, ele vem confiando a cada um de nós, como evangelizadores, como os catequistas querigmáticos e mistagogos, a estar anunciando essa palavra de forma que dê essa liberdade, essa fé que a gente vai estar transmitindo a eles, através do nosso testemunho, seja de verdadeira conversão, mudança de vida. A gente vai falar muito aqui de cura, de liberdade, que é o que o Senhor, ele nos proporciona. Mas se não anunciarmos, como eles irão saber? Como eles irão sentir e provar desse amor o qual a gente vive e queremos testemunhar? Aqui, vamos lá no destaque que o texto vem dar aqui das necessidades, né? Lembrar da escravidão do Egito e da libertação por Deus. Esse anúncio, né? De pegarmos aquele nosso irmão e aquela nossa irmã. Eu creio que aqui muitos que estão aqui nessa formação têm essa vivência dos introdutores, e que eu falo, e eu sempre digo assim, vamos bater na mesma tecla, porque a iniciação, ela nos pede que saiamos de nossas casas, que possamos ir ao encontro daqueles que necessitam ouvir da palavra, fazendo aquele primeiro anúncio, aquele encantamento que o César já apontou lá na frente. E quando se faz esse encantamento, a gente sabe que eles vão passar a compreender com o coração o agir de Deus em suas vidas. Então, novamente, lembrar do Egito, da libertação por Deus, reconhecer os sinais e prodígios realizados por Deus. Nossa, quantas vezes encontramos os nossos irmãos que ainda não tiveram o seu olhar aberto, não abriram o seu olhar para tantas graças que são derramadas, porque existem muitos motivos, né, que o faz a estar entristecidos, descrentes. E aí, com este anúncio querigmático, nós podemos levar a esse irmão a reconhecer os prodígios realizados por Deus, cumprir os estatutos e mandamentos de Deus, ter reverência por Deus e buscar a justiça e a obediência. Pode subir um pouquinho, César, por gentileza? Agora nós vamos ler um outro trecho. Algum catequista corajoso que queira fazer essa leitura? Posso fazer. Vamos lá. Muito obrigada, irmã. Deus abençoe. Nada. Quando você entrar na terra de Javé, o seu Deus vai dar-lhe como herança, depois de tomar posse dela e nela habitar. Pegue das primeiras de todo o fruto do solo que você trouxer da sua terra, e que Javé, o seu Deus, lhe dá. Coloque-as num cesto e vá ao lugar que Javé, o seu Deus, tiver escolhido para fazer que habite aí o nome dele. Você deverá ir até o sacerdote que houver nesses dias e dizer: hoje eu declaro a Javé, meu Deus, que entrei na terra que Javé tinha jurado a nossos pais que nos daria. O sacerdote receberá o cesto da sua mão e colocará diante do altar de Javé, o seu Deus. Então, tomando a palavra, você dirá na presença de Javé e seu Deus: meu pai foi um arameu prestes a desaparecer. Ele desceu até o Egito
onde passou a habitar com poucas pessoas. E aí veio a ser uma nação grande, forte e generosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e humilharam, impondo dura escravidão sobre nós. Clamamos então a Javé, o Deus de nossos pais, e Javé ouviu a nossa voz. Viu nossa aflição, nosso sofrimento e nossa opressão. E Javé nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, em meio ao grande terror, com sinais e prodígios. E nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, terra que emana leite e mel. Por isso, aqui estou, Javé, com as primícias do fruto do solo que tu me deste. E você as colocará diante de Javé, o seu Deus, e se prostrará diante de Javé, o seu Deus, por todas as coisas boas que Javé, o seu Deus, tiver dado a você e a sua casa. Você se alegrará, você, o levita e o migrante que está em você. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse texto nos mostra a importância de reconhecer a ação de Deus na história pessoal e comunitária. Expressar a gratidão pelas bênçãos e provisão de Deus. Recordar a libertação e cuidado de Deus que ouve. Nossa voz vê a aflição, o sofrimento, a opressão e a angústia do coração humano e tira do Egito do sofrimento com mão forte e oferece um novo lugar, uma terra onde corre leite e mel. Não tem como não se emocionar. Essa passagem. Eu sempre me emociono com as coisas de Deus, não tem jeito. Porque aqui, nessa bela reflexão, podemos trazer para nós, catequistas, evangelizadores, a responsabilidade que temos em apresentarmos uma nova terra. Uma nova terra onde haverá prosperidade, de fertilidade e riqueza, de alimentos de bênçãos a favor de Deus. Quando falamos de bênçãos e prosperidades, onde nós podemos, sim, trazer com toda a propriedade aos nossos irmãos esse grande anúncio que é o Evangelho. Esse grande anúncio da palavra de Deus, que é vida nova, que é renovação, que isso a gente só vai conseguir através do nosso grande testemunho. Um catequista que vai ter a sua intimidade com Deus, a sua intimidade com a palavra, que é fonte de vida, que é fonte querigmática, que é onde nós nos alimentamos e podemos, sim, levar essa presença divina de Deus através da palavra. E esse grande testemunho que vai estar em nosso dia a dia, porque a catequese, ela é querigmática, ela é testemunho, ela é ação, a catequese, ela é vida. Porque aonde há um cristão, existe sim essa grande alegria que a palavra de Deus faz emanar. A fonte do querigma cristão, o querigma cristão tem sua fonte na memória em Jesus Cristo, que se manifesta através de sua vida, ações e palavras registradas no Evangelho. A organização das comunidades cristãs, originárias da experiência na igreja, nas casas, também são fundamentais para a formação do anúncio querigmático. E aí eu volto a falar mais uma vez do agir e da ação dos nossos introdutores. A grande importância que é essa vivência rica
o qual nos leva à presença das famílias, que é um momento também muito importante de grande anúncio, onde encontramos famílias muitas vezes fragilizadas, famílias que muitas vezes não sabem nem fazer o sinal da cruz, famílias que às vezes não sabem nem mesmo acolher o irmão que chega em vossas casas para anunciar. Mas através do nosso testemunho, começa-se a essa mudança e o agir de Deus na vida de nossos irmãos. Quando eles recebem a presença viva de Cristo, através das nossas visitas, onde nós somos preparados a estar anunciando a palavra de Deus e vivenciando nesse encantamento diante do anúncio da palavra. Onde nós deparamos muitas vezes com olhares curiosos, com olhares sedentos, e através do nosso testemunho vivo, ativo, é que a graça de Deus acontece. Eu dou um breve testemunho de quando iniciamos essa caminhada em nossa paróquia, onde muitos não acreditavam nessa mudança, onde muitos não acreditavam que o povo de Deus iria abrir as portas de sua casa, onde muitos não acreditavam em que os filhos de Deus estariam presentes lá na missa da festa das inscrições, onde os membros da comunidade ainda não estavam acreditando dessa grande mudança, que é uma mudança de mentalidade. Que a partir do momento que a gente abre o nosso coração, abre a nossa mente, e passamos a enxergar a grande importância que temos de sair do nosso comodismo, de ir ao encontro de nossos irmãos e de fazer esse anúncio. Os frutos a gente já colhe. Foram tantos matrimônios, foram pedidos de casamento que aconteceram dentro das visitas aos introdutores. É fruto do quê? Do anúncio querigmático. É o fruto da ação, do agir de Deus em nossas vidas. No Novo Testamento, o querigma é identificado como a encarnação de Jesus de Nazaré, onde podemos ler aqui no trecho de João 1, versículo 14. A palavra se fez homem e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. E é essa proposta de encarnação de Jesus é que começa, né? Como foi, o texto fala, que o querigma é identificado com a encarnação de Jesus. E quem é que teve esse papel importantíssimo nesse processo? Nossa Senhora, Maria. Maria teve esse papel. Mas antes, né, podemos destacar aí, João Batista teve seu papel, Isabel teve seu papel, você tem o seu papel e nós temos os nossos papéis. Então, não é por acaso, gente. Nós temos os nossos papéis de anunciar a boa nova. Então, o papel de Maria, por exemplo, foi um papel importantíssimo. Através do Espírito Santo, esse processo aconteceu. E aí a ideia de levar a boa nova, de trazer o Cristo, começou por Maria, com Maria, né? Então, a gente dá para destacar isso. E antes disso, nós podemos trazer um outro exemplo, que é Paulo. Paulo, ele é uma coluna da igreja, né? Um chefe muito importante da igreja, que saiu pelo mundo para pregar. Ele tem aí
um papel fundamental de levar o evangelho, e ele levou o evangelho para muitos lugares, né? E a gente fez a leitura agora do inicial de Romanos, né? Que ele traz aí essa inquietação. Tá certo, vamos anunciar o Cristo, mas como? Como vamos anunciar se não há essa vivência, se não há esse amor, se não há esse envolvimento? Então, o apóstolo Paulo, ele vai trazer, então, a ideia de que é preciso falar de Cristo com fé, com envolvimento. E essa pregação inicial é o querigma, esse amor, esse envolvimento, e a ideia de que a gente precisa florir os espaços, florir com esperança, florir com acolhida. A palavra acolhida é muito importante, né? O cuidado, o acolher, e essa ideia de pregar a palavra de Cristo é essencial para nós, né? A Silvana está dizendo aqui com relação aos introdutores, as comunidades que ainda não aplicaram, é preciso rever isso, né? E como está? Como nós vamos ao encontro desse catequizando, né? Nós vivíamos uma igreja em que as pessoas vinham ao nosso encontro. As pessoas vão lá e fazem as inscrições, participam lá dos mutirões, mas nós precisamos agora fazer o inverso, nós temos que ir ao encontro dessas pessoas. E Paulo é um exemplo muito importante desse querigma. Então, a ideia é invocar, acreditar, ouvir, anunciar. São verbos, são ações importantes para nós cristãos. Invocar, acreditar, ouvir e anunciar. E que belo que são os pés dos mensageiros que anunciam esse Cristo. Que belos são os pés dos mensageiros que saem do seu conforto, que saem do conforto da sua salinha de catequese, que saem do seu conforto da sua comunidade e vai ao encontro do outro, né? Então, é necessário trazermos aí, assim como Paulo diz, né? Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Isso é muito importante. Às vezes a gente se acha autossuficiente, achamos que nós podemos tudo, que temos experiência, que temos tantos anos de catequese, tantos estudos, tantas formações, mas você não prega você mesmo. Você precisa pregar o Cristo, pregar a humildade e assim por diante. Então, é preciso, então, invocar Deus, é ter fé nele. E depois, essa fé precisa ouvi-lo. E esse ouvir precisa ser transformado. Não dá para ouvir e simplesmente, né, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Nós temos que ouvir e transformar e mudar. Essa mensagem, ela precisa ser uma mensagem de transformação. Passa a palavra. A mensagem de transformação, de mudança, e a mudança é fincada pela fé. É uma conversão, o qual a gente não pode ser superficial, né, César? Assim como você mesmo já colocou, é uma mudança verdadeira, uma mudança que gera grande mudança no estado de espírito, de vida, de graça, de ser, de viver, de falar, né? E o querigma, ele é comunicar a própria experiência de fé, a cada experiência de fé que ela é única. E também nos posicionamos como pessoas de fé numa sociedade que duvida, que questiona e põe à prova as convicções da nossa fé evangelizadora. A gente se depara hoje em dia com muitas, um leque, vamos dizer assim, de coisas que acabam sendo ilusórias, principalmente para os jovens, né? Os jovens, através de jogos, de filmes, acabam tendo algumas ideias conturbadas e acabam, assim, sendo muitos questionadores sobre a nossa fé. Então, precisamos ser o quê? Convictos
naquilo que falamos e que vivemos, na fé o qual nós professamos, né? É apresentar um estilo de vida, uma postura, um modo de ser no mundo, a partir da pessoa de Jesus Cristo. Eu costumava sempre dizer, e costumo, né, dizer às crianças, que hoje em dia eu trabalho com criança, e eu sempre falo assim para elas, a partir do momento em que nós estamos aqui na caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo, independente da blusa que estamos vestindo, da calça, nós somos referência porque, aquele menino lá, ele está indo para a catequese, ele é da Igreja Católica. Então, esse testemunho é dado também lá na escola, né? Através das nossas crianças. E assim, não vai ser diferente como nós, evangelizadores, como nós, catequistas, como nós, vista-gogos, sejamos também esse grande testemunho na vida de como aqueles que estarão sendo confiado a cada um de nós. Eu sempre costumo dizer também que nós, como introdutores, acabamos sendo sempre a referência para os nossos irmãos. Então, todo aquele que anuncia, todo aquele que está ali dentro da comunidade vivenciando, é a referência de fé, a referência para aqueles que estão chegando. E o Cristo, ele não é um Cristo triste, ele não é um Cristo que não está caminhando, ele não é um Cristo que não vive alegremente a fé na sua igreja. Então, sejamos sempre semelhantes ao nosso Senhor, né? Ao qual ele estaria fazendo e nós somos a esse espelho também a testemunhar. E demonstrar a fé na qual cremos, estabelecer e cultivar relações saudáveis com o próximo, contagiar com o testemunho. César, você pode passar, viu, minha querida? Pode passar. Aí. Demonstrar a fé na qual cremos, estabelecer e cultivar relações saudáveis com o próximo, contagiar o testemunho. Praticar o que diz a primeira carta de João 1, capítulo 1, versículo 1. Aquilo que existia desde o princípio, vida. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que nossas mãos tocaram na palavra de vida, isso vos anunciamos e dela damos testemunho. Então, tudo aquilo que, dentro da intimidade que tenhamos com a palavra de Deus, dentro da intimidade que temos e transmitimos para os nossos irmãos. A formação querigmática, ela é constante. Isso todo catequista já sabe que, independente de quantos anos tenhamos de caminhada, seja 20, 30, 40, nós estaremos sempre numa formação querigmática constante. Isso é importante. Antônia, desliga o fone, por favor. Já fomos catequizados e agora nós estamos catequizando. Já tivemos a nossa iniciação à vida cristã, o qual nós podemos agora realizarmos os sacramentos. E sempre tendo na mente e mostrando e testemunhando que a nossa evangelização não venha a ser aquela evangelização só de tempo, né, vivido, só de etapas concluídas, e que a gente possa, sim, formar verdadeiros discípulos missionários. É através do anúncio do querigma, é esse tocar lá dentro do íntimo, seja do jovem, do adulto, da criança, mas é necessário. Então, essa nossa formação ela vai ser constante. Esse caminho da formação é contínua e essencial para que possamos nos aproximar cada vez mais de Cristo, aprofundando a nossa fé e seguindo os seus ensinamentos.
É como eu sempre também costumo dizer, quando os casados aí podem dizer, né, que quando se apaixonam, buscam o quê? Querer saber cada vez mais da pessoa amada. Saber do que ela gosta, saber fazer tudo aquilo que possa agradar, que possa fazer feliz. E assim também é o nosso processo, é o nosso caminhar. É sempre estar fazendo tudo aquilo que agrada a Deus. E assim também, através desse nosso testemunho de agradar a Deus, fazer tudo aquilo que é de bons olhos, de bom grado ao nosso Senhor, é desse grande testemunho que chegamos aos corações dos nossos catequizandos e crismandos. Que tenhamos sempre, catequistas, a mente aberta para poder acolher os novos ensinamentos, acolher a iniciação à vida cristã, acolher ser um catequista mistagogo, acolher a sair de suas casas e ao encontro das famílias, os ouvidos atentos. Ai, como as famílias, elas necessitam de ser ouvidas. Seja criança, seja mãe, aquela vozinha que acompanha aquele neto, que tem o seu coração desejoso em participar, em vivenciar de vida de comunidade, ter um coração disponível para amar a cada um deles. Catequista, precisamos ter a boca disposta a anunciar, sempre com grande alegria, e as mãos sempre generosas a servir, independente do que seja qual canto que for. Um catequista, eu costumo dizer que o catequista ele não fica só ali preso na catequese. O catequista ele é tudo. O catequista está envolvido na liturgia, no batismo. O catequista está até na limpeza da igreja. O catequista está lá na cantina, que é onde também a gente evangeliza, quando a igreja nos chama a qualquer canto e espaço de servir. Assim, proclamamos a experiência da fé do Cristo ressuscitado, com alegria, convicção e amor. Pode passar, César. A Quinta Conferência Geral de Aparecida mostrou a importância de desenvolver nas comunidades o processo da iniciação, que nos faz ser uma igreja em saída, que nos faz ser uma catequese diferenciada, que nos faz ser uma catequese onde começamos pelo querigma no anúncio da boa notícia, e que é guiado pela palavra de Deus, que conduz a um encontro cada vez maior com Jesus. Pode passar, César. Que leva à conversão, ao segmento eclesial como comunidade. A gente sabe que houve, sim, um grande crescimento, um agir das famílias, as famílias estando mais envolvidas dentro da comunidade, servindo na liturgia. Como eu sempre falo que a liturgia está tão ligada a nós, e quanto ela também nos proporciona essa unidade, essa parceria, essa vivência das famílias, junto com a gente. E é um amadurecimento da fé na prática dos sacramentos, do serviço e da missão. Onde nos deparamos, sim, com um coração ardente aos pés que se colocam ao caminho. Onde temos muitos testemunhos, eu volto a dizer, das famílias que voltam para a igreja, aqueles adultos com a catequese infantil, né, que foram evangelizados lá quando criança, e agora eles retornam através do pedido da catequese aos seus filhos. E aí está aonde essa responsabilidade de acender novamente essa chama aos corações desses filhos de Deus, que Deus confia a cada um de nós. É o caminho da esperança, é Jesus com todos os seus ensinamentos.
É a palavra de Deus que proclama a mensagem central da fé cristã, anunciando Jesus como o centro da salvação e de esperança. É onde nós proclamamos, anunciamos e passamos a dar a cada um deles o caminho, vamos dizer assim, o apontamento que Jesus é a salvação para todas nós. César? Então, nós voltamos aqui a lembrar de Maria, né? Maria, ela e o anjo Gabriel foi um grande anunciador, anunciou então aí a Maria como uma mulher escolhida, como uma mulher bem assim, diferente do que a gente imagina de como escolhida, né? Uma mulher pobre, uma mulher frágil no sentido de riquezas, né? E ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, do Messias, e ela foi, junto com o anjo, o início dessa divulgação do querigma, né? Ela foi muito importante nesse processo. Recebeu o próprio Cristo no seu ventre. Então, ela anunciou essa boa notícia e não anunciou de qualquer jeito, né? A gente tem um exemplo aí do Magnífica, né? Nós vamos falar mais para frente. Então, ela concebeu a Jesus Cristo, virgem, né? Ela foi a escolhida e já estava lá prometido desde o Antigo Testamento e com a ideia de que Deus conosco estaria lá, né? O Antigo Testamento em Isaías já previa essa presença de Maria. Não é uma qualquer, é uma mulher essencial e presente aí na nossa vida. Então, o anjo, ele teve um papel fundamental de anúncio. O querigma é este anúncio. Nós não somos anjos, mas somos esses anunciadores. Precisamos ter esse papel do anjo, o papel de anunciar, o papel de levar o desejo de Deus aos nossos catequizandos, ao mundo, à humanidade. Então, a ideia de que Jesus como um salvador, Jesus como aquele que vai tirar os pecados, aquele que vai anunciar a salvação, aquele que vai construir um reino, a salvação, então, para a humanidade. Então, Maria, uma jovem de Nazaré, né, como eu disse, uma jovem simples, ela se perguntou, né, mas como assim? Como que eu vou conceber uma criança, sendo que eu não conheço nenhum homem, não tenho nenhum envolvimento? Maria teve a dúvida inicial, né? Mas como assim? Mas não é uma dúvida de não querer fazer, é uma dúvida de como seria todo esse processo, né? E o medo é apresentado. Para nós é assim. O processo de catequese, o processo do catequista, provavelmente o seu foi dessa maneira também. A princípio você ficou com medo, mas como assim? Como eu vou ser catequista? Como eu vou fazer o processo de iniciação à vida cristã? Como eu vou fazer o processo de introdução, de colocar o introdutor nesse processo? Como eu vou entregar os símbolos? Como eu farei essa leitura? Esse medo inicial é comum, é normal. Só que nós precisamos, assim como Maria, vencer esse medo, né? Estar aí disposta. Maria, ela teve, por parte de Deus, assim, ela se sentiu acolhida, amada. E é isso que nós, catequistas, no processo querigmático, nos sentimos. Quando nós estamos no projeto de Deus, nós nos sentimos amados, queridos, nos sentimos escolhidos.
nos sentimos amados por Deus. Isso é importante. Então, quando nós vivenciamos isso, experimentamos isso, nós conseguimos proclamar com mais precisão, com mais entusiasmo, com mais amor, né? Então, esse processo de acolhida, ele é muito importante. E Maria não foi, né? Ela fez aí, lembra do Magnífica? Ela fez, ela proclama, ela grita, ela exclama, não é de qualquer jeito, é de uma forma esplêndida, é o Magnífica, é magnífico, é muito bom, que bom que eu estou aqui, né? Que bom que eu fui escolhida, estou aqui, eis aqui a serva do Senhor. Então, Maria não ficou desanimada com a missão. A princípio, como assim? Mas logo mais abraçou a missão. E nós, catequistas, precisamos ter esse ânimo de Maria. Qual será o seu Magnífica? Qual será a sua apresentação esplêndida quando você responde a Deus o teu chamado? É dessa maneira que nós temos que responder a Deus, de maneira esplêndida, de maneira incrível, de maneira contagiante. Essa é a ideia. Nós precisamos contagiar o outro. Maria ficou tão feliz, mas tão feliz, que contagiou o outro. E é assim nós precisamos, independente das nossas dificuldades, independente do lugar onde eu estou, do bairro, da minha comunidade, das dificuldades que eu tenho na minha comunidade, eu preciso anunciar o evangelho de maneira magnífica, de maneira esplêndida, atenciosa, amante. É isso, envolvente. Então, na anunciação, Deus escolhe Maria, uma mulher socialmente insignificante, como eu já tinha falado, um nome comum, uma pessoa comum, a noiva de um carpinteiro. Quem é José, gente? Quem é José? Quem é Maria? Né? Então, a ideia de que uma moradora de Nazaré, modesta, simples, jovem, muito jovem, né? Como assim ela seria a escolhida? Então, Deus olhou para a pequenez daquela serva. E ela percebe isso. E ela anuncia isso. Deus olhou para a pequenez daquela humilde serva, que é Nossa Senhora. E aí, ela é a bendita entre as mulheres. E o destaque da mulher, gente, a gente precisa destacar a mulher aí nesse processo. Né? A mulher, por essência, é acolhedora. Né? A mulher, por essência, é acolhedora. Especialmente a mulher mãe. A mulher mãe, ela acolhe o seu filho com muito mais amor, muitas vezes, do que os homens, né? Do que o pai. E aí a própria genética, a própria biologia facilita esse processo de acolhimento. No entanto, nós temos aí muitas catequistas, né? Nós temos quantos não são catequistas, mulheres, e pouquíssimos homens. A mulher está muito presente nesse processo materno, nesse processo de acolhimento, nesse processo de estar com o outro. Então, Maria, ela é uma mãe da esperança, por quê? Ela traz o Cristo que vai transformar o mundo. Ela é a portadora, ela traz o Cristo. Né? É através de Maria que o Cristo vem, através do seu ventre, do seu sim, da sua escolha. Maria, então, ela foi importantíssima, porque ela ouviu a palavra, se abriu a palavra. Então, ela se abriu a palavra e se lançou. Eis aqui a serva do Senhor. Se lançou para Deus, se lançou para esse projeto. E nós, como catequistas, precisamos nos lançar a esse projeto de catequese, a esse projeto de anunciação, ao querigma. Passa a palavra.
E vamos lá. Continuando aqui. Seu filho será a salvação para muitos. E aqui já foi anunciado. E ele é a salvação para cada um de nós. Ele vai tirar toda a tristeza e preencher de felicidade o coração das pessoas. Por isso que Maria canta. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. É um canto lindíssimo, magnífico. Ele vai tirar todo o pecado da vida humana. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai perdoar todos os pecados e preencher o coração de amor, removendo tudo o que impede a vida de acontecer. Jesus perdoou os pecados de um paralítico. Lucas 7, 36, versículo 50. Jesus perdoou os pecados de uma mulher pecadora. Ele é a salvação de muitos. Ele é a salvação de todos. Pode passar para outra página, César, por favor? Vamos imaginar agora as boas notícias. No recordar aí do nosso caminhar, César falando do colo maternal que um catequista tem, onde proporciona um colo de Maria, onde proporciona a docilidade. E ela, pelo seu sim, nos dá o nosso Salvador, que é onde nós podemos agora imaginar as boas notícias, o qual aqui temos uma pessoa doente ao saber que vai ser curada. Eu já trago para dentro desse nosso processo a grande esperança através da palavra, do anúncio, e até mesmo para nós, catequistas. Uma pessoa com deficiência física saber que vai andar, uma pessoa com deficiência visual saber que vai enxergar, uma pessoa com transtorno psicológico saber que vai ter felicidade plena. Onde nós podemos recordar as palavras de Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, 2023, Portugal, onde ecoou em todos os corações a igreja é para todos. O acolher, o saber acolher, o entregar-se totalmente a cada um, dentro das suas diferenças. Até mesmo nós, catequistas, com as nossas irmãs de pastoral, de comunidade, onde o Senhor ele nos proporciona a ter essa vivência. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor ele está perto dos corações feridos. O Senhor salva os que estão desanimados. Recordar também de quantas vezes em nosso caminhar a gente também balança, né? Onde nós sentimos o nosso coração apertado, muitas vezes vontade de parar, de desistir, de dizer que Senhor, para mim não dá mais. E quando temos a intimidade com Ele e deixemos esse agir, Ele vem e Ele cura todas as feridas. Ele não é remédio, mas Ele é cura. Ele é cura, Ele é graça, abundantemente. Ele sara os quebrantados de coração e cura suas feridas.
Ele enfrenta as autoridades e doutores da lei para quê? Para anunciar, perdoar, curar e ensinar. Assim o Senhor ele vem nos ensinando e que tenhamos essa alegria e esse olhar para que dentro da nossa caminhada sejamos também assim. Teve um dia que um irmão falou para mim assim, eu acho que a Sil não tem problema nenhum, porque eu nunca a vi triste e reclamar. Ah, tem. Temos sim. Temos tristezas que guardamos em nossos corações e que entregamos ao Senhor para que Ele possa curar, para que Ele possa realizar toda a sua graça dentro do meu coração. E assim é na nossa caminhada também. E eu falo assim, não é vergonha da gente falar assim, olha, naquele dia eu não estava bem, não. O sorriso estava estampado, porque a certeza de que Deus está comigo e que Ele sempre está a agir e nos impulsionar, me faz querer a cada dia mais anunciar a Tua palavra. E aqui temos mais um trecho lindíssimo. Jesus cura um homem cego de nascença. Vá se lavar na piscina de Siloé. E o cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Jesus diz, ele é cego para que nele se manifeste as obras de Deus. Olha só que coisa mais linda, gente. Diante de todas as dificuldades, nós, catequistas, que vamos enfrentando a cada dia, a cada dificuldade familiar, a cada dificuldade dentro da comunidade, a cada dificuldade até mesmo fisicamente, psicologicamente. Olha a grandeza que Deus realiza em nossas vidas. Ele se manifesta nesses momentos, nos fortalecendo e nos curando para que possamos continuar a testemunhar a Tua palavra e anunciar. Eu sou muito feliz por ser catequista, gente. Eu sou muito feliz, sou muito grata. E eu falo sempre na minha comunidade, e para quem me conhece sabe que eu também atuo no Ministério de Música, mas eu falo que a minha paixão maior está no anunciar através de ser catequista. De anunciar a palavra de Deus lá para os pequeninos, para os mais velhos, mas é anunciar e testemunhando a graça de Deus na minha vida. Pode passar, César? Que vem uma passagem aqui, vocês vão estar vendo, essa figura, o paralítico sendo auxiliado pelos seus colegas, consegue chegar até Jesus. Gente do céu, que grandeza! E a gente recordar dos amigos que temos dentro da nossa pastoral, dentro da nossa comunidade, que por muitas vezes agem feito esses amigos do paralítico, a nos levar até Jesus no momento que nós estamos fragilizados, no momento em que a lágrima rola e por algum momento a gente até se sente sozinho, mas vêm os amigos e nos mostram o caminho. E é esse caminho que o Senhor também nos aponta para que sejamos nós, esses amigos, a levar todos aqueles que estiverem ao nosso redor, sejam catequistas, sejam catequizando os pais, avós, tios, enfim, que sejamos também assim, catequistas de ação, catequistas que vão adiante, catequistas que pegam na mão, catequistas que vão com coragem. Coragem, essa é a palavra, sabe, que eu ouvi muito na minha vida. Coragem, vá em frente, siga. Gente. E nessa coragem, que quando Jesus cruza o caminho das pessoas, inquieta-lhes o coração, faz com que floresça os melhores sentimentos que elas possam ter. E onde nós estamos vendo aí bem grande escrito,
amor, amor ao servir, amor ao anunciar, o serviço, independente muitas vezes do cansaço, mas estamos sempre disponíveis a servir, independente do que a igreja venha precisar. A entrega total. Essa entrega é total a Jesus. E se essa entrega é para Jesus verdadeiramente, nós estaremos nos entregando a cada irmão. Seja ele quem ele for, qual seja a sua posição, sua situação. E o arrependimento, né? Este encontro com Jesus deve modificar as nossas vidas, como vemos nos exemplos dos evangelhos, em que todo aquele que segue Jesus possui uma vida nova, sofre uma grande transformação. Temos pescadores que transformaram pecadores que transformaram em pescadores de homens, a adúltera que não é julgada, a samaritana que não terá mais sede, pessoas com deficiências que andam, cegos que veem, o eunuco que entende a palavra e pede para ser batizado. E presos que são libertados. O eunuco me encanta muito e tem muito a ver com a nossa caminhada. Como, se não anunciarmos, se não ensinarmos, como os nossos irmãos irão querer? Conhecer Jesus é o melhor presente que uma pessoa pode receber. Porque ele veio para salvar, curar, libertar, perdoar e agir na vida das pessoas que vierem aceitar o convite de estar com ele e segui-lo. É testemunho, é vida nova. E quando nós verdadeiramente testemunhamos essa vivência, essa mudança de estado, de espírito, conseguimos realizar a grande obra do Senhor. E uma coisa muito importante para a gente relembrar, e é muito simbólico para nós catequistas, são os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, eles são um exemplo do anúncio do querigma, o anúncio proclamado pelo próprio Cristo. O próprio Cristo era o anúncio. Ele foi anunciar, ele estava com esses discípulos. Caminharam tristes, abatidos, mas reconheceram o Cristo. A pergunta que nós temos que fazer como catequistas é: reconhecemos o Cristo? Tivemos esse envolvimento apaixonante? Tivemos a experiência de vivenciar as coisas do Cristo? O nosso coração continua ardendo? Nós continuamos com os corações ardendo ao ouvir a palavra de Deus? Nós nos renovamos, porque a ideia desse coração arder é um convite de vivência. Só vai arder o coração se nós realmente abrirmos os nossos ouvidos, se nós estivermos dispostos. O coração está limpo para a gente sentir essa ardência. Nossa vivência na comunidade está aí, caminhando na medida do possível, de uma maneira correta, para que a gente possa sentir e ouvir os sinais de Deus. Esse caminho, nós temos essa função também de trazer os nossos catequizandos para caminhar conosco, para eles reconhecerem o Cristo, para eles vivenciarem o partir do pão, para eles vivenciarem a acolhida, para eles poderem proclamar. Ter experiências de estar ao redor da mesa, né, César? Fazer parte de uma grande família em Cristo. Ter essa grande vivência. E o essencial do encontro, do nosso encontro com Deus, é esse contato íntimo. É um contato íntimo. Jesus entrou na casa do pessoal de Emaús, né, dos discípulos de Emaús, estava lá na ceia, se juntou aos discípulos
se fez presente. É este contato de intimidade que nós temos que ter com os nossos catequizandos, o contato de apresentar esse Cristo alegres, felizes, sobretudo, assim, não desanimarmos na situação que nós vivenciamos. Então, o querigma é isso, é o estar apaixonado, é o estar envolvido e caminhar juntos. Então, o Emaús, para nós, é muito, muito interessante, porque ele resume muito bem a caminhada nossa de catequistas. Fazendo recordar aí, né, César, que mesmo em tempos difíceis e escuros, em que algumas vezes esfriamos aí um pouquinho os nossos corações, mas o Senhor, Ele está ali, sempre conosco presente, seja dentro de nossas casas, de nossos encontros, de nosso servir na Santa Igreja. Ele está presente. Ele nunca nos deixou. Que tenhamos, sim, nossos corações sempre em chamas, na vivência da esperança, da alegria e do agir de Deus. E uma coisa que a gente precisa destacar, que a gente não estamos prontos, gente. Não estamos prontos, né? Nós aprendemos caminhando. Talvez a experiência vá sendo aprofundada, o contato com Deus vai sendo aprofundado, enquanto nós estamos no caminho. O caminho se faz necessário e a gente aprende no caminho. Quantas coisas nós aprendemos aí nos últimos anos? Talvez muito mais do que no início da nossa caminhada como catequista. Então, a gente precisa entender que a caminhada ela é importante, o caminho se faz, a gente aprende juntos. Não dá para caminharmos sozinhos. E a experiência de fé é uma experiência comunitária também. Apesar da minha experiência pessoal, temos que vivenciar a experiência comunitária. O contato com Cristo, ele também se faz com o outro, né? Não sei, Silvana, você quer finalizar? Tem mais alguma questão? Não, eu acho que a gente conseguiu, assim, passar um pouco dessa experiência, né? Claro que em 1h20 não é o suficiente, vamos dizer assim, para passar toda essa vivência, essa experiência que tivemos no Sulão. Mas com muita alegria pudemos dividir um pouco com vocês essa experiência, e assim como o César colocou, dentro da nossa caminhada, será a cada dia, o nosso fortalecimento será a cada dia, não é de uma hora para outra a conversão ela é diária, e assim nós vamos caminhando, mas a gente precisa ter sempre em nossos corações a alegria, o amor, a fé em testemunhar Jesus Cristo. Lembrar sempre que a cada agir nosso é uma testemunha, é uma forma de mostrar Cristo está presente em minha vida. Amém? Bem. Você vai encerrar a gravação, César? Então, a gente pode encerrar aqui o nosso encontro. Vou abrir agora, gente, a lista, tá? Vocês estão muito nervosos. César, antes de encerrar, tem alguns recados aqui. Tá. Então, a gente dá os recados e depois fazemos as orações. Tá? Então, pessoal, o pessoal do Guarujá que está aqui presente, a gente vai ter algumas... O padre Renan Mascarenhas, que é o responsável pela equipe diocesana de ministérios, né? Não é somente o nosso catequista, mas também tem o acólito e o Ministério do Leitor.
Ele pediu para dar um recado, eu já postei lá no grupo do Ministério, que ele vai estar dentro desse processo da formação, haverá um momento em que os padres, né, Padre Renan, Padre Paulo Vitor e o Padre Acácio irão conversar conosco individualmente, certo? E como o Padre Renan ele está fazendo a missão na paróquia São João Batista de Bertioga, ele vai conversar com os catequistas da região pastoral Bertioga, Guarujá, nos dias 24 e 25. Alguns já sinalizaram ali o dia que vão conversar com ele. Então, é importante que a gente faça esse movimento também, para poder termos como é que estamos andando nesse processo de formação, visto que 30/8 está logo ali, batendo na nossa porta, certo? As demais regiões, né, Centro 1, 2, Ola, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Litoral Centro, Litoral Sul, nós iremos estar resolvendo no início da primeira quinzena de agosto. Então, a gente tem que ver como é que o Padre Acácio vai conversar com o pessoal de Praia Grande para frente e o Padre Paulo Vitor com o pessoal aqui de Santos, talvez tenham que juntar Cubatão e São Vicente. Vamos resolver isso ainda por esses dias, certo? É bom que a gente coloque isso no radar. A outra coisa, o outro aviso também importante, é que nós encaminhamos uma carta aos párocos e administradores de toda a diocese, falando da importância do dia 30/8. E ali nós estamos sugerindo que os padres, uma vez que os catequistas irão participar, primeiramente, né, a gente vai participar de uma instituição. E os catequistas que virão participar do jubileu, que nesse momento o grupo de catequese da paróquia, o setor IVC da paróquia, possam sentar com o padre e organizar um momento de oração, de reflexão com a Alexio Divina, com todos os catequistas que atuam nas paróquias, que a gente, né, possa receber o sacramento da confissão e da Eucaristia. Quando nós participamos do retiro, nós fizemos todo esse movimento ali naquele dia, e recebemos a indulgência plenária. A peregrinação, se tiver uma paróquia perto, que é uma igreja jubilar, faça esse movimento de ir. E sugerimos também que o padre, né, apresente à comunidade os catequistas que estão sendo instituídos da sua comunidade. Por que tudo isso? Porque nós seremos aqueles que ajudarão os outros neste processo de caminhada. E é bom que a gente sintonize toda a nossa frequência, né, para que este ministério ele possa ir se fortalecendo a tempo e hora, e a gente possa dar os passos necessários para a articulação da
catequese aqui na nossa Diocese de Santos. Então, é importante que vocês conversem, né? Conversa com o coordenador, que às vezes não está aqui o coordenador, é outra pessoa que será instituída, e fale, olha, a gente teve essa informação da equipe de assessoria pastoral, que está sendo proposta para que a gente se prepare até o dia 30/8, que quando será o jubileu. E dentro do jubileu será feita a instituição do ministério, certo? Quem irá lá conversar um pouco comigo nesse dia, Dom Mol, e Dom Tarcísio, ele vai celebrar a missa. O que fica para nós de importante desse... Eu não diria que não foi nenhum resumo, mas assim, trazer toda essa partilha do que aconteceu desses regionais do 11º Sulão em Campo Grande. É importante a gente saber que a igreja está organizada dessa maneira no Brasil, né? E aí, trazendo um pouco a lembrança da irmã Isabel sobre a Trindade como fonte da nossa catequese, a transmissão da fé, ela nada floresce sem as sementes. E nada acontece sem a fé, por pequena que seja. Toda fé é uma flor florescendo no jardim de Deus. E que a gente, como catequistas, serão instituídos, né, a um ministério, quer dizer, o nosso trabalho ele vai aumentar um pouco, o nosso apostolado catequético. Seguir Jesus exige movimento. Ir, ação, sair do lugar. Às vezes a gente fica preso, cria raiz. Ter atitude para fazer os processos que a gente sabe que são aqueles processos que a Igreja orienta, que são os corretos para que a gente possa fazer uma boa catequese. Coragem, né? E a fé. E a fé, ela só nasce e fortalece na medida que eu tenho intimidade com aquele que me chamou. E todo esse processo que nós estamos vivendo, a gente só faz, caminhando que se faz o caminho, porque não existe receita pronta. É caminhando que juntos nós vamos encontrar o que é melhor para esse nosso apostolado catequético aqui na Diocese de Santos, que compreende Bertioga até Peruíbe. Então, fiquem atentos. A carta eu vou, como ela já foi encaminhada pelo padre Paulo Vitor aos padres, a gente vai colocar no grupo do Ministério e também no grupo da coordenação de catequese. E você que está aqui, conversa com a sua coordenadora, se você não é, né? Junta os seus catequistas e tenta fazer essa propositura até dia 30/8. Eu encerro por aqui. Obrigada. Então, nós temos que deixar claro que mesmo que você vá receber o ministério, você precisa fazer a inscrição do jubileu, tá, gente? Precisa fazer a inscrição do jubileu. Onde? Nesse link que está aí, nós colocamos já no grupo. Você que está aqui são os primeiros a terem as vagas garantidas lá. Então, por favor, não deixe para depois, tá bom? Que nós possamos, então, nesse momento de oração, colocar em mente essa nossa necessidade... Quer falar, Salete? Pode falar. Eu mandei um link para você no teu celular. Veja se dá para... Se der,
Eu não consigo, Salete, porque eu falei lá para você que eu não consigo, por conta do WhatsApp, que está fechado aqui. Tá. A gente manda o vídeo para eles, né? Manda o vídeo. Que nós possamos, então, nesse processo querigmático, sermos catequistas querigmáticos. E como que a gente pode fazer isso? Sozinho a gente às vezes não consegue, né? É um trabalho que tem que ser comunitário, é um trabalho que eu dependo do outro. Então, que nós possamos dar as mãos. Pessoal, a nossa diocese, ela precisa de ânimo, precisa de vida. Então, a nossa igreja precisa de você, aí no seu testemunho, na sua igreja, na sua comunidade, não importa onde você esteja, você precisa anunciar o Cristo animado, animada. E quem é que pode nos fortalecer e interceder por nós? Eu creio que Nossa Senhora e todos os santos podem nos ajudar com seus exemplos, né? Ajudar a estarmos bem próximos de Deus. Então, que nós possamos ter esse desejo de coração ardente aí, vontade de anunciar o Cristo animados. Então, que nós possamos fazer, então, façamos a oração da Ave Maria, pensando que o quanto Maria é um exemplo de ânimo, de desejo de levar o Cristo feliz. Então, que nós possamos fazer isso, levar o Cristo de maneira feliz. Eu peço para que desliguem mesmo os microfones, para não ficar aquela microfonia toda. Então, uma pessoa só reza, alguém pode rezar? A Ave Maria, aqui é nossos catequistas, uma reza e todo mundo fecha o microfone. Mas posso rezar, César? Pode, pois não. Pode. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço a todos. Vou desligar aqui a gravação. Quem quiser contar alguma coisa, né, gente, falar alguma coisa sem estar gravado, fique à vontade. Tirar dúvida, é importante esse momento, tá? Parando a gravação aqui.